Como é que as culturas evoluem? Será que é uma linha reta, um progresso contínuo? Ou será que é mais como uma teia cheia de caminhos diferentes? Hoje, a gente vai mergulhar fundo em uma das ideias mais importantes da antropologia do século XX, o neoevolucionismo. Vamos conhecer os arquitetos que reconstruíram a ideia de evolução cultural e ver como o pensamento deles ressoa até hoje. Olha só o nosso roteiro. Primeiro, vamos entender como essa ideia de evolucionismo ressurgiu. Depois, como ela se abriu para múltiplos caminhos. Aí, a gente vai conhecer os arquitetos principais, White e Stewart. Em seguida, vamos ver como outros pensadores expandiram o debate e, por fim, entender por que o neoevolucionismo é mais um mosaico de ideias do que uma regra fechada. Vamos lá! Então, vamos começar pelo começo. Para a gente sacar o que é o neoevolucionismo, precisamos voltar um pouco no tempo, para um mundo que ainda estava se recuperando do baque da Segunda Guerra Mundial. As primeiras sementes do neoevolucionismo até foram plantadas lá nos anos 30, mas foi só depois de 1945 que a coisa engrenou de verdade. E o pulo do gato é o seguinte: os novos pensadores, sim, eles se inspiraram na evolução, mas com uma diferença fundamental. Eles abandonaram a ideia antiga de que existia um destino cultural, sabe? Aquele determinismo de que tudo ia seguir um roteiro fixo. Em vez disso, eles começaram a trabalhar com probabilidades, com um conjunto de possibilidades. E essa virada de chave, essa nova mentalidade, nos leva direto para a maior sacada do neoevolucionismo. A ideia de que as sociedades não seguem todas a mesmíssima estrada de desenvolvimento. Então, qual é a grande diferença na prática? O evolucionismo clássico, lá do século XIX, via a história como uma avenida de mão única, sabe? Unilinear. Já o neoevolucionismo olhava para um mapa com várias estradas, ou seja, multilinear. E o mais importante, ele entendia que essas estradas se cruzavam, as culturas trocavam ideias, tecnologias, um processo que a gente chama de difusão. E olha, essa imagem aqui ilustra essa mudança de um jeito perfeito. A gente deixa para trás aquela linha reta, cinzenta, e passa a ver uma tapeçaria colorida, cheia de fios que se cruzam. A genialidade foi exatamente essa: juntar a ideia de evolução com a de difusão, admitindo que as culturas se influenciam e que cada uma podia ter seu próprio percurso, sempre baseando as análises em dados concretos da arqueologia e da história. Agora sim, vamos conhecer as mentes por trás dessa revolução. Porque a história do neoevolucionismo é, em grande parte, a história de um debate super interessante entre dois de seus maiores nomes. Estes são os nossos personagens principais: Leslie White, Julian Stewart, Marshall Sahlins, o nosso Darcy Ribeiro e Alexander Lasser. Cada um deles colocou uma peça nesse quebra-cabeça. Mas o epicentro de tudo, o coração do debate, estava na tensão entre as ideias de White e de Stewart. Vamos começar com Leslie White. Lá em 1959, ele lançou uma teoria materialista bem forte. Para ele, a cultura tinha três partes: uma sociológica, uma ideológica e uma tecnológica. E o motor, a peça que empurrava toda a evolução cultural para frente, era a tecnologia. Mais especificamente, a capacidade de uma sociedade de capturar e usar energia. White chegou a criar uma espécie de lei da evolução. Ele mapeou 5 estágios de captura de energia, começando com a força dos músculos humanos, depois usando animais, em seguida as plantas com a agricultura, depois os combustíveis fósseis e, por fim, a energia nuclear. A lógica era bem direta. Quanto mais energia uma sociedade consegue usar, mais complexas ficam suas cidades, sua política, sua arte, tudo. E aí entra o contraponto Julian Stewart. Ele olhou para a teoria do White e disse: calma aí. Stewart até concordava que a tecnologia era importante, mas para ele, o verdadeiro motor da mudança não era só a energia em si, mas a adaptação a ambientes específicos. Ele desconfiava de qualquer teoria que tentasse criar uma lei única que valesse para toda a humanidade. E para conseguir explicar essa diversidade toda de caminhos, o Stewart desenvolveu uma ferramenta conceitual fundamental: a ecologia cultural. O que é isso, basicamente? É o estudo de como a interação entre uma cultura e o seu meio ambiente molda o caminho que ela vai seguir. Era um método dele para entender por que as sociedades evoluíam de jeitos tão diferentes. E essa imagem aqui captura a ideia do Stewart com perfeição. Pensa só, uma sociedade que vive num deserto, outra numa floresta tropical e uma terceira numa costa cheia de rochas. É inevitável que elas desenvolvam tecnologias, organizações sociais e até crenças diferentes. Por quê? Porque elas estão respondendo a desafios e oportunidades do ambiente que são únicos. São caminhos evolutivos diferentes, moldados pelo lugar. Bom, o debate entre White e Stewart abriu a porteira, mas a conversa, claro, não parou por aí.
Outros antropólogos entraram em cena, pegando essas ideias e construindo coisas novas em cima delas. Um desses caras foi o Marshall Salins. Ele era bem influenciado pelo Leslie White e propôs uma solução super elegante para tentar conciliar as diferentes visões. Ele sugeriu que a evolução cultural não é uma coisa só, mas um processo com duas dimensões. A síntese do Salins foi genial. Ele falou em duas visões que se completam: a evolução geral, que seriam o grande avanço da humanidade em termos de complexidade, como o tronco de uma árvore, e a evolução específica, que seriam os galhos únicos, representando como cada cultura se adapta ao seu ambiente. E as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. E claro, a gente tem que falar de uma contribuição fundamental aqui do Brasil do antropólogo Darcy Ribeiro. No livro dele, O Processo Civilizatório, ele propôs uma teoria muito focada em tecnologia. Ele via a história humana como uma sequência de grandes revoluções tecnológicas, a agrícola, a industrial e por aí vai, até chegar na era termonuclear. Cada uma dessas revoluções empurrava transformações sociais e culturais gigantescas. E tem também o caso fascinante do Alexander Lasser. Imagina só, ele foi aluno de um famoso antropólogo que era totalmente contra o evolucionismo. E mesmo assim, o Lasser rompeu com Estre para se tornar um pensador neo-evolucionista. Isso prova que a teoria podia sim ser reconstruída de uma forma crítica e bem rigorosa. E assim a gente chega na nossa conclusão. Se tem uma coisa que precisa ficar muito clara sobre tudo isso, é que o neoevolucionismo nunca foi uma doutrina fechada, um dogma. Em vez de pensar num dogma, é melhor pensar no neoevolucionismo como um mosaico de ideias, um campo de debate muito fértil. Ele ofereceu um novo kit de ferramentas para analisar a mudança cultural, olhando para motores como tecnologia e ambiente, aceitando que existem múltiplos caminhos e, o mais importante, se baseando em evidências concretas. Resumindo a ópera, o neoevolucionismo pegou a velha teoria evolucionista e fez uma reforma completa. Ele jogou fora o determinismo e colocou probabilidades no lugar. Trocou a linha reta por um mapa com vários caminhos. Substituiu a especulação por provas concretas. E ainda adicionou os motores da tecnologia, do ambiente e da troca entre as culturas. Foi um upgrade e tanto. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar para pensar, né? Quando a gente olha para as transformações super rápidas do nosso século, da revolução digital à crise climática, de que forma essas lentes que olham para a energia, para a adaptação ao ambiente e para os múltiplos caminhos culturais, como será que elas podem nos ajudar a entender o mundo em que a gente vive hoje?